programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes e amadas irmãs, mais um dia estamos aqui com vocês para desfrutar da palavra do Senhor, iniciando com provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje diz assim: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Provérbios capítulo 11, versículo 4. Hoje o título diz assim: aos seus Deus dá enquanto dormem. Vamos para o texto. Você é daqueles que são centrados em ganhar dinheiro? Porque afinal, sem ele nada se faz neste mundo. Eu, pessoalmente, sempre admirei pessoas dedicadas e determinadas cujo sucesso é fruto do seu trabalho e talento. Todavia, precisamos pedir a Deus para nos revelar que a nossa vida aqui na terra é nada, pois o homem passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Salmos capítulo 39, versículos 4 a 6. E mesmo depois da morte, nem todas as riquezas do mundo inteiro nos livrarão da morte eterna, pois como pecadores o nosso destino será o fogo eterno. Para nada servirá todo o ouro acumulado. Há, porém, uma saída para o homem. Se você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e confessar com a boca que Jesus é o Senhor, Deus o justificará pela fé e livrará você da morte eterna. A partir dessa experiência, você passará a viver para Jesus, sempre invocando o seu nome. Ó Senhor Jesus, você poderá usar a sua habilidade em ganhar dinheiro para servir ao Senhor, usando para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Assim a sua vida fará sentido, porque é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeamos, pois aos amados de Deus Ele o dá enquanto dormem. Salmos capítulo 127, versículo 2. Amém. Até amanhã de manhã, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. O homem como a sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, ó Senhor, que espero, essa minha esperança. E eu, ó Senhor, que espero,
Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma leitura do Alimento Diário. A leitura bíblica está em Mateus 24, do 45 ao 47, e João 4, do 31 ao 38. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 34. Pregar o Evangelho nos deixa satisfeitos. A mulher samaritana havia tido 5 maridos. Vivia com um homem que não era o seu marido. Era cheia de tradições religiosas e confiava no poço de Jacó. Contudo, as palavras de Jesus a iluminaram e ela se arrependeu. Pois disse: ele me disse tudo quanto tenho feito. João 4, 29. Quando o Senhor Jesus lhe disse que era o Cristo, ela creu e foi logo anunciá-lo na cidade. Bastou Jesus dizer: eu o sou, eu que falo contigo. Essa frase foi suficiente para salvá-la. Houve uma mudança rápida em sua vida, de uma pecadora que confiava em suas tradições religiosas para alguém que reagiu rapidamente à água viva que bebeu, deixando o cântaro e indo imediatamente divulgar o ocorrido a todos na cidade. Amados irmãos, quando alguém ganha Cristo de maneira assim tão viva como a mulher samaritana, rapidamente irá reproduzir essa vida, anunciando as boas novas a outras pessoas. João quer revelar-nos que as tradições religiosas que confiamos fazem parte da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto o lado bom como o lado mal das coisas, ambos pertencem à mesma árvore. Não nos enganemos. Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. O Senhor Jesus veio como a palavra para dar vida ao homem, isto é, veio para oferecer a árvore da vida ao homem. Neste trecho, Jesus revela que a verdadeira comida que nos traz satisfação e alegria e que também o deixa satisfeito é fazer a vontade do Pai. O Pai queria salvar essa mulher e queria que ela trouxesse a população da cidade para também ser salva. O Senhor Jesus ficou satisfeito. Amados irmãos, quem ao fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, já não teve a sensação de ficar tão satisfeito e alegre que nem quis comer? E como fazer a vontade de Deus? Em Isaías 55 lemos: assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam-a brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, 10, 11. Vemos que a palavra profética, a palavra que sai da boca de Deus, não volta para ele vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera naquilo para o que foi designada. Devemos agradecer ao Senhor pelo prato de comida que Ele nos dá todos os dias, mas essa comida deve produzir algo para Ele.
Como se produz algo para Deus? É pela palavra que sai de sua boca. Não basta apenas encher o estômago de comida, mas também vamos encher-nos da palavra profética, pela imersão, transcrição, por dormir com Deus, acordar com Deus, sair para pregar o Evangelho e praticar o Posso Orar por Você. Quer ser um missionário? Venha viver a vida da igreja conosco. É para isso que nós vivemos. Quando fazemos a vontade de Deus, ficamos satisfeitos. O verdadeiro sentido da vida humana é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Deus governará a terra por meio do encabeçamento de Cristo e realizará sua obra por meio da palavra que sai de sua boca. Isso sim dá real satisfação ao homem. Quanto à ceifa, também mencionada no 4º capítulo do Evangelho de João, Jesus nos revela: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, os campos já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte. Se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. A vida que recebemos ao crer em Jesus é por si só uma vida que reproduz. Não conseguimos represar essa vida dentro de nós. No passado, estávamos acostumados a viver a vida da igreja apenas para dentro, entre 4 paredes. Mas o Senhor nos deu um novo começo. Passamos a ter uma atitude igual à da mulher samaritana. Ganhamos a vida divina que veio pela água viva e saímos logo às cidades, a fim de dizer às pessoas que convivem conosco que encontramos Cristo, que encontramos a água viva. Essa vida é uma fonte a jorrar pela eternidade. É uma vida multiplicadora. Não podemos acomodar-nos entre 4 paredes, satisfeitos dentro da estrutura de vida da igreja que montamos ao longo dos anos. Não podemos ficar insensíveis aos apelos da vida reprodutora que há dentro de nós. A vida de Deus que está dentro de nós quer fluir para alcançar outros, pois ela é uma fonte jorrando para a vida eterna. Vamos sair para pregar o Evangelho, especialmente o Evangelho do Reino. Resultará em Cristo encabeçando a vida das pessoas, colocando a vida delas em ordem. Ceifar significa colher o fruto da semeadura, fazer o trabalho final da pregação do Evangelho do Reino para que venha o fim. Em Mateus 24 lemos: E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Na época da mulher samaritana, havia sido semeado nos samaritanos o Pentateuco, isto é, os 5 livros de Moisés, a lei. Agora os discípulos tinham a missão de ceifar. Como essa mulher samaritana tinha a semente da vinda de Cristo, o Messias, dentro de si, Jesus ceifou. Ele fez a colheita e a trouxe para dentro do celeiro de Deus. Isso foi feito com relação à mulher samaritana naquela época. Mas hoje somos nós os trabalhadores da última hora. Por 20 séculos, muitos dos que antecederam semearam a palavra de Deus pregando o Evangelho. Nós, os trabalhadores da última hora, vamos recolher a messe para dentro do celeiro. Não devemos somente pregar o Evangelho para salvar as pessoas do inferno, mas pregar o Evangelho do Reino para que elas tenham uma vida encabeçada por Cristo já no tempo de hoje. Em Apocalipse, Deus promete aos vencedores da igreja em Filadélfia dar-lhes o galardão. Ele nos livrará da grande tribulação e seremos arrebatados diretamente ao terceiro céu como vencedores. Se cuidarmos daqueles que o Senhor nos confiou, dar-lhes sustento ao seu tempo,
podemos ter certeza de que na volta do Senhor, Ele nos confiará todos os seus bens. Mateus 24, 45, 47. Escreva a frase que mais tocou o seu coração e ore de acordo com o que você ganhou. Amanhã teremos mais desfrute do alimento diário. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti, como boa terra. Me apego a tuas todas. Estamos iniciando a nossa leitura bíblica. Que bom que você está com a gente. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Quero mandar um grande abraço para todas as irmãs caetitenses que estão nos ouvindo, né? E que nos ouviu a semana toda, né? Você que está acompanhando a leitura bíblica com a gente, que bom que você está conosco. Quero mandar um grande abraço para os casais também que estão prestigiando o nosso programa já há muito tempo, né? Um grande abraço para o casal Robenilta, Angélica e Orlando, da Rua Padre Antônio Vieira. Fiquei sabendo que vocês ouvem nossa programação já há anos, né? Que legal, a gente fica muito grata ao Senhor pela vida de vocês e também saber que vocês nos ouvem há tanto tempo. Isso nos motiva a prosseguir com o nosso ministério, viu? Deus abençoe o casal, a família de vocês e que a palavra possa estar entrando aí no coraçãozinho de vocês, né? Que o nosso coração é a terra. Que bom o Senhor está achando terras adubadas aí, né? Para que a semente seja plantada. Isso é maravilhoso. Também quero mandar um grande abraço para o casal que está sempre ligadinho aqui também. É o irmão Carlinhos e a Nilza. E também sabemos que a irmã Pretinha não perde um programa da gente. Irmã Pretinha, do bairro Santo Antônio, em Brejinho. Um grande abraço para você, irmã, que Deus continue dando muita sabedoria para você. E para todos os nossos ouvintes, viu? Que a gente precisa, nesses últimos dias, já pertinho da vinda do Senhor, nós precisamos de muita sabedoria. Nós precisamos estar bem próximos da palavra do Senhor, porque ela nos dá sabedoria para a gente enfrentar o dia a dia, viu, irmãs? Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos consultar o Senhor, né? E a sua palavra é a nossa luz, nos governa e nos dá direção. Também quero mandar um grande abraço para as irmãs que estão na zona rural. Quero mandar um grande abraço também para a Lúcia e o Deli. São queridos meus, né? E eu sei que vocês também ouvem o nosso programa, então quero desejar tudo de bom para vocês, tá bom? Antes de começarmos a nossa leitura bíblica, vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por todos esses casais que estão ouvindo nossa programação, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, todas as famílias, Senhor, que essas pessoas representam. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos já nos tempos finais, somos os seus trabalhadores da última hora. E o Senhor tem sempre nos levado à comunhão através da palavra e queremos te agradecer por essa palavra tão viva e eficaz, que o Evangelho do Reino possa ser pregado nesta cidade, nesse estado, neste país, nesta terra, para que venha o fim, para que o Senhor possa voltar. O Evangelho tem que ser pregado, que o Senhor possa achar pessoas que preguem o Evangelho, que nós possamos ser essas pessoas que pregam o Evangelho onde nós estivermos, no supermercado, na padaria, na rua. Senhor, possamos falar de Jesus, levar Jesus para as casas das pessoas. Jesus é a cura para todas as situações, entre casais, na família.
O Senhor é a cura para os jovens que buscam tantas coisas para se preencher, mas eles precisam saber que o Senhor é que pode preenchê-los. Só o Senhor pode dar a verdadeira alegria que eles buscam. Senhor Jesus, também oramos pelos adolescentes que muitas vezes estão envolvidos com coisas indevidas, mas quando eles têm uma experiência com Jesus, eles se entregam para uma vida maravilhosa que vai livrá-los desse mundo tenebroso. Senhor Jesus, que a palavra possa chegar aos adolescentes. Senhor, também as crianças, que o Senhor possa cuidar de cada uma delas. Ó Senhor, oramos por todos, idosos, casais, filhos, filhinhos. Ó Senhor Jesus, todos precisam de Jesus, que o Senhor possa alcançá-los. Louvado seja o Senhor por mais um programa, Mães Amorosas, e por mais uma leitura bíblica. Vamos abrir agora o nosso coração e também a nossa Bíblia em Números 14. Hoje nós vamos ler bem pouquinho, até o capítulo 15, versículo 21. Amém? Ontem nós vimos que Moisés, atendendo a ordem do Senhor, enviou 12 espias, um homem de cada tribo de Israel, para espiar a terra de Canaã e para que eles conhecessem como era a terra, se ela era frutífera ou não, e era tempo de uvas. E eles trouxeram um cacho de uva que 2 homens precisaram carregar. Então a terra era muito produtiva, mas o relato de 10 dos espias foi muito negativo. Eles olharam para os gigantes, eles olharam para as dificuldades, e eles mesmos se sentiam como uns gafanhotos diante daqueles homens tão altos, né? E o que eles disseram para Israel influenciou todo o povo, e eles começaram a chorar, eles começaram a ficar desesperados. Nós estamos indo para uma terra para morrer. Essa era a preocupação de todo o povo. E eles choravam por famílias. Então foi algo bastante desencorajador para Moisés, e também isso não agradou nada ao Senhor, né? Apenas 2 homens falaram algo positivo, que foram Caleb e Josué, né? Bem, vamos ver o que acontece agora após o relato desses 10 espias. A rebelião do povo, versículo 1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Versículo 11. O Senhor disse a Moisés:
Até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés intercede pelo povo. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que ele prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, penso que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O castigo dado por Deus, versículo 20. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como esta terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminho para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram os meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra, na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O povo é derrotado em Ormá. Versículo 39.
Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: Aqui estamos, e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém, Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês. E vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali diante. E vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Hormá. Números 15, versículo 1. Leis a respeito de ofertas. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando entrares na terra em que vocês vão habitar, a terra que eu lhes darei, e ao Senhor fizerem oferta queimada, holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou em oferta voluntária, ou nas suas festas fixas, apresentarem ao Senhor aroma agradável com sacrifício de gado e ovelhas. Então aqueles que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de cereais, trará 2 litros da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite, e de vinho para libação. Prepare 1 litro para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro, prepare uma oferta de cereais de 4 litros da melhor farinha, misturada com 1,5 litro de azeite. E de vinho para libação, ofereça 1,5 litro ao Senhor em aroma agradável. Quando você preparar um novilho para holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereais de 6 litros da melhor farinha, misturada com 2 litros de azeite. E de vinho para libação, traga 2 litros, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que vocês oferecerem, assim o farão para cada um. Todos os naturais da terra assim farão estas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar com vocês algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vocês, ou os seus descendentes, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês como para os estrangeiros que morarem entre vocês, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. Versículo 17. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando chegarem à terra em que eu os farei entrar, ao comerem do pão da terra, apresentem uma oferta ao Senhor. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão um bolo como oferta da eira, assim vocês o apresentarão. Das primícias da farinha grossa, vocês apresentarão ao Senhor oferta nas suas gerações. Nosso texto de hoje termina aqui. Vamos agora aos nossos comentários. Quando os espias voltaram, eles confirmaram que a terra era realmente muito rica. Assim como Deus lhes havia prometido, havia, porém, alguns problemas. O povo que habitava nessa terra era poderoso e as cidades eram grandes e fortificadas. Além disso, eles disseram que todo o povo que eles viram ali eram homens de grande estatura. Eles eram descendentes dos gigantes, filhos de Enaque. E assim, eles estavam com medo tório desses 10 espias,
mostra que eles viram a terra segundo os seus próprios sentimentos e não baseados na fé. Assim, eles não honraram a Deus, mas o desprezaram, não crendo na sua promessa. Trazendo para a nossa realidade hoje, né? Quando a gente sai pregar o evangelho nas ruas, posso orar por você, orando pelas pessoas, todos os irmãos estão alegres, proclamando que são enviados de Deus para resgatar os incrédulos. Embora a gente encontre muita rejeição, quando nós estamos cheios de fé, nós dizemos como Josué, que todos os gigantes eram como pães para o seu alimento. E assim nós continuamos pregando esse evangelho nas ruas e por onde a gente passa, né? Muitas vezes os nossos missionários passam por muitas provações, mas eles receberam dentro deles uma confirmação de que essa palavra de ir e pregar o evangelho está correta. Então, eles não desprezam a Deus quando praticam a palavra. Pelo contrário, eles praticam essa palavra. E pela fé, nós temos experimentado o sobrenatural. Todos os espias que deram aquele relatório negativo, eles pereceram, eles morreram. No capítulo 14, do versículo 36 ao 38, o Senhor disse que os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra, eles morreram de praga perante o Senhor. Só 2 famílias ali sobreviveram, Josué e a sua família e Caleb e a sua família. Esses que tiveram tal coração maligno de incredulidade, que desprezaram a Deus, eles não foram perdoados. Porque, além deles não terem fé, que o Senhor poderia eliminar todo aquele povo, mesmo que eles fossem gigantes, o Senhor daria esse povo nas mãos dos filhos de Israel. Eles venceriam essa guerra. Eles não só tiveram um coração de incredulidade, mas também eles levaram outros filhos de Israel e influenciaram toda a congregação de Israel. Por causa do seu relatório maligno, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz e choraram aquela noite. O versículo diz, né? Capítulo 14, versículo 1, diz que eles choraram aquela noite. Isso foi algo muito sério, muito grave. Não foi uma falta individual, mas afetou a todos. Mas graças ao Senhor, houve 2 pessoas que suportaram a prova. Eles não viram as coisas negativamente, mas eles disseram, vamos subir, vamos possuir essa terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E eles viram coisas boas na terra, né? Versículo 14, no 7 e no 8, diz assim, a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Porque retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não podemos ter medo deles. Os olhos de Josué e Caleb estavam postos na arca do testemunho. Estavam postos em Deus. Por fim, nós vimos que quem entrou na terra de Canaã foi Caleb e Josué e todos os filhos, né, daqueles que não creram que poderia ser possível entrar na terra de Canaã, né? Como o Senhor prometeu, os seus filhos entraram nessa terra, né? Então, amadas irmãs, queridas ouvintes, nós não devemos jamais ter um coração de incredulidade. Nós temos um Deus todo-poderoso e Ele é capaz de vencer todo e qualquer obstáculo. Se nós tivermos um coração simples e obediente, né,
nós entraremos no reino milenar. Amém? Hoje nós somos os trabalhadores da última hora. A terra de Canaã daquela época tipifica o reino milenar de hoje. Então, que em nós não tenha nenhum coração incrédulo, nenhum coração endurecido, que nós possamos crer na palavra do Senhor, praticando, pregando o Evangelho, como a palavra profética tem nos incentivado a fazer, tem nos dirigido a fazer, obedecer a palavra profética que tem nos direcionado a pregar o Evangelho, cuidar de todos os irmãos e irmãs, jovens, adolescentes e crianças. Amém? Essa é a palavra atual e nós devemos segui-la de perto e obedecê-la sem duvidar. Amém? Louvado seja o Senhor. Amanhã a gente dá continuidade à leitura. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos receber a irmã Lene com muito carinho, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje. Amém? Continuando com a leitura bíblica, hoje, dia 10, vamos continuar com a leitura lendo Salmos, capítulo 53, Provérbios, capítulo 11, versículo 4, e o Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do 15 até o 72, começando com Salmos. A corrupção do pecador e sua redenção. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus, olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Agora Provérbios, capítulo 11, versículo 4. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Amém. Agora o Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 53. Hoje vamos terminar. Ontem lemos sobre a prisão de Jesus e hoje vamos ver Jesus diante do Sinédrio. 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos, aquentando-se no fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achava nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que esses depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo:
Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e bater nele e a dizer-lhe, profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse, você também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali, este é um deles. Mas ele negou outra vez, e pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro, com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Amém. Até amanhã. Fiquem com Deus, fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus.